99% dos historiadores que estudam o Jesus histórico e o cristianismo do século I, II, III e IV atestam: Jesus existiu. Não há mais discussão sobre isso. Há provas arqueológicas, históricas, geográficas, teológicas sobre a existência de Jesus de Nazaré. A grande discussão hoje na academia, nos corredores das teses das universidades, não é mais sobre se Jesus existiu. Jesus existiu. O Jesus histórico, que eu já vou comentar um pouquinho sobre isso. A grande discussão hoje é se ele era Deus. A discussão na academia acabou. Jesus existiu. Lá eles se discutem o Jesus pessoa, o Jesus personagem, o Jesus que tem uma historicidade, que teve um dia de nascimento, teve a sua infância, teve a sua adolescência e teve a sua morte. Esse Jesus, para a ciência histórica, existiu. A discussão se ele era Deus ou não é uma discussão do campo teológico, do campo histórico. Jesus personagem existiu. E se ele existiu, nós podemos falar perfeitamente sobre o seu nascimento. Por exemplo, uma prova, evidência arqueológica que Jesus existiu. Há um ossuário do século I. Um ossuário é um recipiente de ossos de sepultamento judaicos. Foi encontrado em 2002 pelos arqueólogos em escavações naquelas regiões de Jerusalém, de Israel. E naquele ossuário está uma escrita, uma frase em hebraico. Está da seguinte maneira: Yaakov, filho de Yosef, irmão de Yeshua. Ou seja, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. É uma prova que Jesus existiu. E isso tem um paralelo com as Escrituras, que de fato, você vê os 4 evangelhos, Jesus tem um irmão chamado Tiago, que era filho de José, né? Então isso é uma comprovação arqueológica. Uma outra comprovação: os 4 evangelhos que foram escritos, principalmente Mateus e Lucas, foram escritos por volta do ano 80, 90, já da Era Comum. Temos as cartas autênticas de Paulo e uma evidência externa, a história dos hebreus de Flávio Josefo. Já ia tocar nesse assunto. Historiador do século I, ele fala, inclusive o seu livro, ele é uma composição só, mas são 4 livros diante dele, né? Que é aí a... Ele é judeu. Ele é judeu. Lembrando a todos que ele é judeu. Inclusive eu indico para quem quiser estudar o cristianismo aí do século I, as culturas, dividido em 4 livros: Antiguidades Judaicas, Guerra dos Romanos contra os Judeus, um discurso ápio e uma autobiografia. Eu acho que entra na eclesiologia de algumas escolas teológicas, né? Esse livro. Entra sim, ele é fundamental para entender, inclusive, a própria Bíblia. O historiador Flávio Josefo é fundamental para entender. E em seu livro, ele, na Antiguidades Judaicas, faz menção de Jesus. Então, Jesus existiu. Todos esses documentos trazem elementos da vida de Jesus. Mas, respondendo a sua pergunta, para nós entrarmos sobre a questão do catolicismo e o envolvimento do Natal, do nascimento de Jesus, quando nós vamos falar sobre o catolicismo, é importante mencionar que século I, II e III não existe instituição catolicismo nem protestantismo. Protestantismo já é uma ideia do século XVI.